Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família e venha buscar a Deus. Os dias são maus. Vivemos o final dos tempos. Se agarre com Deus. Só há salvação em Jesus Cristo. Não há vida fora dele. Não há como uma pessoa ir além sem a bênção do Senhor. Coloca Deus na tua vida, na tua família. Coloca na cabeça. É isso mesmo. Quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Você vai estar no templo. Venha buscar o Senhor. Olha o que diz aqui. Em 1 Reis 18, no 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quando se fala de restauração de altar, está falando da restauração da vida espiritual. Elias não invocou o Senhor antes de restaurar o altar. Primeiro, ele restaurou o altar. O altar estava quebrado. Ele chamou o povo que vinha oscilando entre Deus e Baal. Estavam com mente dividida, cocheando em dois pensamentos. Um povo que estava distante de Deus. Mandou que eles se achegassem e vissem o que ele ia fazer. Vejam o que eu vou fazer. É isso aqui que você tem que fazer. Primeiro você restaura o altar. Aí você invoca o Senhor. E ele te responde. E foi exatamente isso que ele fez. O altar do Senhor estava em ruínas. A vida espiritual do povo estava em ruínas. E ele restaurou o altar. Invocou o nome do Senhor. E então o Senhor respondeu com fogo. Mas certamente o Senhor não teria respondido com o altar nas condições que estava. Quando o altar está quebrado, há necessidade de restauração para que Deus possa agir. Compreendeu? Quando a vida espiritual de uma pessoa vai mal, há necessidade em que ela mude aquilo, que ela tire aquilo que tem sido um problema, um roubo para a vida dela. Que ela restaure, tirando tudo aquilo que tem roubado a comunhão dela com Deus. Que tem afastado ela de Deus. Quando ela muda tudo isso, então quando ela invoca o Senhor, ela tem resposta. É comum muita gente dizer assim: eu peço, não acontece, tanto que eu já pedi e não aconteceu. Eu já orei, não aconteceu, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não aconteceu. Se a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, e quem falou foi Jesus, e nós vemos Deus responder o seu povo em todo o tempo. O que a Bíblia diz? Que o ouvido dele não está agravado, ele não ficou surdo, nem a mão encolhida. Ou seja, o Senhor não está aleijado para não poder abençoar. Mas ele diz: são as vossas iniquidades, é o pecado que faz divisão
que nos divide, que entra, fica no meio. Entendeu? E nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa. Então, quando há pecado, há iniquidade, não é que Deus ficou surdo, não é que a mão dele está encolhida, é que o pecado, a iniquidade impede que Deus responda. É um impedimento, é um bloqueio. Então aí você pede, a resposta não vem. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque a iniquidade é que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então amar você, ele ama. Ouvir o que você fala, ele ouve. Por que não responde? Porque há algo que está bloqueando, que está impedindo. A iniquidade faz divisão entre nós e Deus. Aí a resposta não vem. Deus quer te responder. Mas há necessidade de restauração de altar. Quando o altar está quebrado, Deus não se manifesta. Ou seja, quando a vida espiritual de uma pessoa está em ruínas, está decadente, está miserável, Deus não responde. E não é porque ele ficou surdo, ou porque ele está dormindo, porque a Bíblia diz que ele nem cochila. Não é porque a mão dele está encolhida, não está não. Ele pode abençoar, ele pode fazer. O problema que você está vivendo não é nada para Deus. O que você está vivendo não é nada. Deus fez o céu e a terra, a Bíblia diz. Se você acha que você conhece as coisas de Deus, saiba que você só viu a borda das suas obras. Ele suspende a terra sobre o nada. A Bíblia diz. Ele tem todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer. O seu problema não é grande demais, não é difícil demais para Deus. O problema é que a sua vida espiritual está em ruínas. Esse é o problema. Restaura o altar. Restaura a sua vida espiritual. Se volte para Deus. Se converta de verdade ao Senhor. Se humilha diante dele. Se aproxime de Deus, ele vai se aproximar de você. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então Deus nos manda clamar, pedir, buscar. A Bíblia garante que o Senhor muda a nossa sorte. Mas como é que ele vai fazer na vida de alguém que a vida espiritual está decadente, que o altar está quebrado? Não há como. Elias primeiro restaurou o altar que estava em ruínas. E depois ele invocou o Senhor e ele respondeu com fogo. Deus está dizendo, conserta a tua vida e eu vou te responder. Te conserta. Abandona os maus caminhos, as más atitudes. Muda a sua conduta. Restaura o teu altar. E eu vou te abençoar. Eu vou mostrar o meu poder na tua vida. Deus quer se mostrar forte na sua vida. Deus quer se mostrar forte. Restaura o altar. O que tem acontecido, talvez você tenha perguntado muito. Por que não acontece? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Altar quebrado. Altar em ruínas. Vida espiritual decadente. Iniquidade. Pecado. Não ignore. Não ignore. Pare de tentar se enganar que Deus te entende. Deus não entende quando você sai fora daquilo que a sua palavra orienta.
Pare de tentar se enganar, que você tem fé, que você ama a Deus, que isso, aquilo, se não tem obras. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. É muito mais fácil dizer eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida, eu tenho uma fé, perco tudo, mas não perco a fé, e não ter obras. Falar, eu tenho falado muito, até papagaio fala. Você pode ensinar o papagaio recitar versículos, falar, até cantar um hino que ele vai cantar. Entendeu? Tem que ter obras. Não adianta você falar que ama a Deus, que isso e aquilo, e continua no pecado. Seu altar está quebrado. Ele está em ruínas. Eu amo a Deus, mas está em pecado. Eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida. Mas teu altar está em ruínas. Tem que restaurar o altar. E quando a gente restaura o altar, a gente invoca a Deus e a resposta vem. Pode fazer experiência. Restaura o teu altar. E você vai invocar a Deus e Ele vai te responder. O que não aconteceu até hoje vai acontecer. Ouça a voz do Espírito Santo. Faça o que Ele está te dirigindo a fazer. Você sabe o que Ele está requerendo de você. Você não é inocente, você sabe. Você sabe, você tenta se enganar, tampar o sol com a peneira, mas você sabe. Faça. Restaura o altar, que está em ruínas. E Deus vai responder com fogo na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Luciana, como que era a vida da senhora antes de viver a fé que a senhora vive hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, pastor, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida assim com o espírito suicida, do suicídio mesmo. Eu conheci o ministério através do programa de televisão numa noite de insônia, onde eu estava pronta para pular da janela do meu prédio. Eu morava no 15º andar, ali eu tinha certeza que eu ia morrer mesmo e estava entregue e falei para Deus, olha Deus, não tem mais jeito, eu vou me matar porque eu não aguento mais. Eu estava com problemas assim no trabalho, problemas na família, e não tinha mais solução, não tinha saída. E aí, trocando o canal, numa das horas que eu sentei para tomar fôlego e coragem, eu vi a bispa pregando, parei para prestar atenção em tudo aquilo que ela estava dizendo e sentei. Ali eu tinha uma azia, um problema de estômago horrível. Naquela mesma noite, quando ela falou, coloca o copo, eu coloquei o copo com água, tomei, eu fui curada ali, naquela mesma noite. E aí toda noite eu procurava e assistia o programa, fiquei assistindo o programa durante 3 meses. Ali meu espírito começou a ser trabalhado e aí eu comecei a vir na igreja. Uma noite ela falou, venha, chega de esperar. Acho que é como ele fez com Elias, para de manhã, agora venha. Aí eu comecei a vir na igreja em fevereiro, do ano de 2010. O espírito suicida foi banido da minha vida, nunca mais eu tive graças a Deus, essa depressão, essa insônia. A partir dali eu comecei a dormir bem. Mas eu tinha, assim, o problema familiar, que a minha vida, assim, familiar, meu casamento estava destruído, não tinha como aquele casamento ser restaurado aos olhos humanos. Porque tinha acabado o amor, acabado o respeito, acabado a admiração, acabado tudo, assim, não tinha como. E aí Deus começou a trabalhar nessa parte da minha vida, no meu casamento. E aí Deus foi restaurando o amor, restaurando a admiração pelo meu esposo, o respeito, o carinho, E a admiração, é onde Deus foi restaurando a nossa vida. E o meu casamento foi totalmente restaurado. Então eu sempre comento com meu esposo que hoje a gente vive um casamento que a gente não viveu nem na época que a gente casou, na época da lua de mel. Então é um casamento alegre, meu esposo chega do trabalho, a gente está sempre conversando, a gente está sempre, tudo a gente compartilha. A nossa vida financeira, que a gente não compartilhava na época que era casado, hoje é tudo compartilhado, ele chega, a gente senta, faz tudo junto. Então,
Então, assim, foi uma restauração total, completa, na nossa vida familiar. Meu filho foi muito abençoado, hoje ele é casado, tem o filho dele. Nós montamos o apartamento dele inteirinho, assim, com tudo, tudo do melhor, né? O pessoal da igreja foi lá consagrar o apartamento dele, depois o filhinho dele nasceu, foi apresentado aqui na igreja. Então, hoje a gente tem uma família, assim, maravilhosa. A gente vive muito em paz. E o meu esposo, assim, na época que a gente estava separado, tudo, ele acabou tornando-se dependente de remédio de tarja preta. Então ele tinha uma depressão profunda, ele era dependente mesmo de tomar 4, 5, 6 remédios para depressão no dia. Pressão alta, tudo. E ele foi liberto de tudo isso. Veio para o Ministério Mudança de Vida também. Hoje nós dois trabalhamos na obra, eu faço evangelismo, trabalho na escolinha, sou aspirante, e ele acabou que ele nunca tinha o desprendimento para trabalhar na obra de Deus, e hoje, se deixar, ele fica aqui trabalhando, fazendo, coloca o talento dele aqui dentro da obra. Então, assim, foi uma restauração completa na nossa vida, foi assim maravilhoso. É importante tudo isso, que a busca da senhora em colocar em prática, em exercer essa fé, fez com que os dois estivessem aqui. Jejum, oração, propósito, ele está aqui com a senhora. Constantemente. Ele vem, nós participamos dos jejuns, das orações, nós participamos dos propósitos, né? Então, junto, tudo junto. Às vezes ele trabalha até um pouco mais tarde, mas eu estou aqui buscando, então tudo junto. Quando a gente está em casa, liga a internet, vamos ouvir o programa da Bispa junto, porque às vezes você ouve alguma coisa no altar, não entende, aí você vai, ouve de novo e busca, vai buscar da palavra. Então Deus tem trabalhado na nossa vida assim poderosamente, graças a Deus. Hoje um casamento feliz. É maravilhoso, muito feliz, muito abençoado, né? Às vezes eu vejo pessoas assim reclamando de marido, reclamando de filho, não reclame de nada. Né? Porque Deus está aí para restaurar, e o marido assim é o nosso ajudador, é o nosso porto seguro, é o sacerdote da nossa casa. Hoje o meu esposo é o sacerdote da casa. E antes não, antes a gente ficava degladiando, ficava quem pode mais aqui, né? E eu sempre fui muito teimosa, eu tinha um espírito muito teimoso, muito arrogante. Então Deus mudou tudo isso, tudo isso. Foi uma transformação de vida mesmo, não tenho o que falar. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que tem nos acompanhado, tem acompanhado o programa Mudança de Vida e tem ouvido o testemunho da senhora e vê que a senhora chegou na igreja com o espírito suicida, casamento destruído, a vida totalmente arruinada e hoje vive uma outra realidade por intermédio da direção e da prática dessa fé. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Olha, a orientação que a gente tem para dar é que você venha, saia de onde você está, busque ao Senhor, busque aqui no Ministério Mudança de Vida, que foi assim aonde eu encontrei tudo que eu precisava, todo o apoio, porque assim, além da palavra que sai do altar, nós temos apoio de pastor, do pessoal da igreja, que nunca nos desampara, sempre nos recebe de braços abertos. Então venha, porque você tem uma família maravilhosa e Deus vai restaurar como restaurou a minha. Não vale a pena ficar em casa, tem que vir. Tem que vir, não adianta ficar em casa vendo TV, porque eu vi TV por 3 meses, né? E aí uma hora Deus, né? Então Deus está requerendo, venha. Se Deus está requerendo, venha buscar, porque aqui você vai encontrar o alimento para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. Você vai encontrar paz, você vai encontrar tudo que você precisa. Então sai de onde você está e vem para cá. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora, para a família da senhora? Mudança de vida, restauração completa, restituição da família, restauração do amor a Deus, que é servir ao próximo também. Então a gente está sempre trabalhando, sempre cuidando do próximo também. Então o Ministério Mudança de Vida hoje é a minha vida, assim. Não tenho o que falar. Então venha, porque vai haver transformação. Mudança de vida total. Feliz hoje. Muito feliz e muito abençoada, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Como que era a vida da senhora há 5 anos atrás, antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Principalmente a espiritual, totalmente morta. Eu já era uma pessoa totalmente sem vontade de nada, sem sonhos, sem planos. Era uma pessoa que levantava e fazia aquilo por fazer, mas sem vontade nenhuma. Sem projeto, sem sonho, sem nada? Nada, totalmente acabada.
comecei a vir participar, comecei a vir com meu cunhado, né, a pegar o que a bispa falava, a palavra, e colocando em prática na minha vida. Depois tive problemas, ele parou, eu era uma pessoa que eu nunca saí sozinha, nunca saí à noite sozinha, comecei a ter muitas dificuldades, mas assim mesmo eu não desisti, eu insistia, eu deixava, eu falava, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. E assim fui, e ele só me prosperando, cada dia mais crescendo em todas as áreas da minha vida. Tive vitórias com a minha filha, com uma enfermidade que os médicos falavam que era um tumor no cérebro, mas graças a Deus ela está bem aí, curada, não teve problema nenhum. Recuperação da minha mãe em cirurgias que o médico dizia que ela só ia andar depois de um ano e meio, em 3 meses ela estava caminhando. Minha vida profissional, nunca trabalhei, nunca. Passei minha mocidade, minha juventude, e com 50 anos, Deus me colocou um serviço na mão e eu estou ganhando coisas que as pessoas olham para mim e falam, eu não acredito. Eu falo, mas acredita porque Deus é comigo. É importante lembrar que todo esse processo de vitórias da senhora se deu na prática, no exercício, beber do Espírito da direção dada pelo Ministério Mudança de Vida, não é isso? Isso mesmo. Porque assim como eu me alimento para o meu corpo, eu tenho aquela fome de vir para me alimentar para o Espírito. Porque aí, se eu não venho para me alimentar, eu não consigo. Aí parece que a gente não caminha. Então, vai chegando aquele horário, eu já estou... É como a gente querer comer um prato de comida para alimentar. É aquilo, eu quero vir para me alimentar, para me fortalecer, para me continuar a minha caminhada. Porque eu só estou tendo vitórias. É importante lembrar que o processo das vitórias da senhora, inclusive da empresa, começou de algo inexplicável. E Deus foi honrando e as coisas foram acontecendo. Sim, é isso mesmo. Foram acontecendo e assim, vem sem o mínimo de esforço. Quando eu penso, às vezes eu estou assim, eu começo a pensar, Senhor, olha as maravilhas que o Senhor está fazendo na minha vida. E é muito, é uma atrás da outra, é todo dia. Dizimista, ofertante fiel. Isso aí eu não deixo, eu até tenho um caderninho que eu anoto tudo ali, porque eu não quero que passe nada por despercebido. Porque às vezes eu falo, Senhor, às vezes o dia é correria, né? Então entrou, eu já marco ali, mas mesmo assim, eu somo e sempre coloco a mais. Porque eu falo, às vezes, passa alguma coisinha, né? E eu não quero deixar passar nada por Deus. Quer estar em crédito com Deus. Sim, com certeza, é em crédito. E esses dias atrás aí eu vi uma coisa assim, que para quem não é de Deus, talvez se choca. Mas eu fiquei muito feliz, porque me disseram que estou isolada do mundo. Estou totalmente isolada do mundo. Já não te chamo mais, já não converso certas coisas com você, porque você está isolada do mundo. No fundo, eu fiquei contente, acabei dando risada, porque eu falei, se eu estou isolada do mundo, eu estou com Deus, né? Então, eu estou muito feliz. Feliz, abençoada, hoje vida familiar abençoada, espiritual, profissional, hoje empresária abençoada, realizada. Graças a Deus. Todas as áreas da minha vida abençoada. Deus é presente em todas elas. Eu agradeço a todo dia, eu coloco meu joelho no chão 2, 3 vezes por dia e agradeço a Ele, porque Ele é tudo na minha vida. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que tem nos acompanhado agora e vê o depoimento da senhora, tem uma idade avançada e diz que as portas estão fechadas, que os caminhos estão fechados, que não há mais meios dela entrar no mercado de trabalho? Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Para que ela venha, busque a Deus e insista, porque independente da idade, 50, 60, 70, 80, 100 anos, se tiver com Deus, pode ter certeza que vai conseguir. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. De jeito nenhum, é só maravilha na vida. Então, insista que é vitória. Não vale a pena ficar em casa chorando, se lamentando, murmurando, tem que vir buscar no templo. Tem que vir, justamente porque eu fazia isso. Qualquer coisinha eu já me jogava num quarto, ia chorar, agora não. Falo, não, Deus está na minha vida e eu levanto e caminho. E olha, é só vitórias. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Olha, em primeiro lugar, a mudança, né? A mudança e uma vida maravilhosa. Muito, muito bom. Eu me sinto muito feliz, muito contente. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que tem buscado respostas do Senhor. Não está aguentando tantas coisas, problemas que não se resolvem, pressão de cá e de lá, situações que têm afligido a alma. E muitas vezes pergunta por que o Senhor não responde, por que não acontece, se já fez isso, fez aquilo. Mas a verdade
é que o Senhor está vendo, o Senhor sabe de tudo, mas o altar está quebrado. Por um lado, ela busca. Por outro, ela continua fazendo aquilo que o Senhor reprova. Então, por um lado, ela até faz, ela até te busca. Mas, por outro, ela quer ignorar a sua palavra. E não dá para ignorar. Ela pode até tentar, mas isso não vai mudar em nada a vida dela, vai piorar. E aí ela talvez não quer aceitar que o Senhor está requerendo uma postura diferente da parte dela. Às vezes a pessoa faz tanto por um lado, mas é pela metade. Ela faz aquilo que dá para fazer, mas não faz o tudo que o Senhor espera que ela faça. E a consequência disso é que muita coisa fica sem acontecer. As respostas não chegam, as mudanças não vêm. E não é porque o Senhor não quer fazer, é porque há divisão, há pecado, há iniquidade. O altar está em ruínas. Então eu oro para que ela se conscientize, que ela entenda, que ela se arrependa, que ela tome decisões importantes, que ela não fique aí parada e protelando uma decisão que ela já devia ter tomado, que não é de hoje que o Senhor vem falando. Mas que ela acha que dá para passar por cima, que dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. Ela faz uma coisa e omite outra. E a fé sem obras é morta. O Senhor está esperando atitude, um comportamento inteiro, uma entrega total da parte dela. Cobre ela com teu sangue, dá força para ela agir, tomar a atitude certa. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida, Twitter. Eu determino vitórias a todos que nos pedem orações, eu abençoo os que oram comigo, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres. Eu consagro agora essa água, eu consagro tudo que foi colocado e determino cura, libertação e restauração agora, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e determino prosperidade sobre eles. E peço que o Senhor levante mais semeadores, pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Abençoa cada um onde esse programa estiver chegando, que vitórias e milagres estejam chegando também, para a glória do teu nome. Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Vem buscar a Deus. Deus está buscando por você. Ele tem uma grande obra com você, você sabe disso, já deve ter ouvido isso. Dê condições para ele realizar. Deus não mudou de ideia a teu respeito. O que ele tem planejado, ele quer fazer, mas depende mais de você do que dele. Dê um passo de fé. Conte conosco, esteja entre nós, saiba que você não está só. Tem Jesus e a nós do Ministério Mudança de Vida para te ajudar. Se Jesus Cristo não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.